Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grandourados para comunicar a palavra de Deus a você e a sua família. Quero deixar aqui um abraço também da Igreja Presbiteriana de Dourados a todos que nos acompanham neste momento na transmissão deste programa. Lembrando que é uma igreja que está de portas abertas para acolher você e a sua família. E se caso você mora aqui em Dourados, em outras regiões, nós temos também várias outras igrejas presbiterianas do Brasil, aqui em Dourados, nos bairros Nova Dourados, na Vila Maxwell, a Igreja Ebenésia. Nós temos lá a Igreja Filadélfia, a Vila Matos. Então você pode também estar frequentando essas igrejas e as nossas congregações presbiterianas aqui em Dourados, tá bom? Você é sempre bem-vindo aqui na família presbiteriana, não só na Igreja Central de Dourados, mas em todas as nossas igrejas irmãs aqui da nossa cidade. E hoje nós vamos falar sobre perdão. Você não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falarmos sobre o perdão. O que você entende como perdão? A manifestação da graça de Deus que perdoa o homem e como que nós também, como seres humanos, devemos perdoar uns aos outros. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar deste assunto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos ler a primeira carta de João. Está lá no final da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso de número 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse texto de João é num contexto em que João está falando que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Falando da pessoa de Jesus Cristo. Até hoje é assim, as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. É triste isto, mas é a realidade do mundo caído, do mundo afastado de Deus. As obras são más e amam mais as trevas do que a luz, exatamente por causa disto. Então, nesse contexto, João está falando que Jesus é a luz do mundo.
E ele veio a este mundo para fazer uma grande obra. E a grande obra que Cristo fez foi a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. E quando ele morre na cruz, ele leva sobre si o pecado de todo aquele que nele crê. Não é genérico, do mundo inteiro, não é do mundo inteiro, é do eleito, é de todo aquele que nele crê. Então, Jesus morreu para salvar um povo. Isso está explicado nas Escrituras de página a página. Por exemplo, Pedro mesmo fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, e todo aquele que nele crê não perece eternamente, mas tem o perdão dos seus pecados e tem a vida eterna. Mas o que é perdão? Nós precisamos entender o que é perdão. Perdão, ele está intimamente relacionado a este sacrifício de Cristo na cruz e a forma como Deus cobrou dele os nossos pecados e agora nos oferece nele um perdão gracioso. Perdão implica que houve uma falta, que houve uma transgressão, que houve uma ofensa. Todos nós somos pecadores, mas não precisamos de viver na prática do pecado. O pecado é um ato. E quando praticamos aquele ato, nós precisamos de perdão. E às vezes as pessoas falam: pastor, eu não vou perdoar porque o senhor não sabe o tamanho da ofensa. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa: se não tivesse havido ofensa, não tinha necessidade do perdão. Só há perdão porque houve uma ofensa. Você não sabe o tanto que ele me ofendeu. Eu sei o tanto que ele te ofendeu. E é porque ele te ofendeu é que precisa de perdão. Se não tivesse te ofendido, não precisava de perdão. Mas ele matou, ele adulterou, ele falou mal da minha vida, ele me prejudicou. Eu sei disso. Houve uma ofensa, houve um delito, houve um dano. E se não tivesse havido esta ofensa, esse dano, esse delito, essa transgressão, não precisava de perdão. Perdão de quê se não ofendeu? Ah, mas ofensas maiores, ofensas menores. Ofensa. Pecado não tem pecadinho e pecadão, tem pecado. Seja aos nossos olhos pequeno ou grande, é um pecado que precisa de perdão. Precisa de restauração, precisa de arrependimento. Então, quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de algo extremamente precioso. Veja bem, João está falando aqui: se dissermos que não temos pecado algum, se dissermos que não pecamos contra Deus, nós somos mentirosos. E a palavra de Deus não está em nós, porque nós pecamos contra Deus, contra a santidade de Deus todos os dias. O pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Nós transgredimos, somos transgressores, nós precisamos de perdão. E Deus vem então em Cristo e nos perdoa, não apenas nos oferece um perdão, não, Ele nos perdoa, efetivamente Ele nos perdoa. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, seus pecados são anulados, são perdoados, são pagos em Cristo. Então Ele nos perdoa. Deus é um Pai amoroso que perdoa pecadores como você e eu. Mas se dissermos que não temos cometido pecado algum, nós fazemos-lo mentiroso. A sua palavra não está em nós. Mas Ele vai dizer aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão é um ato. A purificação dessas injustiças é um processo. Então, deixa eu te falar algumas coisas sobre o perdão. Primeiramente,
deixa eu te dizer o que não é o perdão. Primeiramente, perdão não é um sentimento. Eu tenho que sentir no meu coração o desejo de perdoar. Você nunca vai sentir desejo de perdoar. Perdão não é um sentimento. Você vai sentir vontade de ter mais raiva daquela pessoa que te ofendeu. Você vai sentir vontade de esmagar aquela pessoa que te ofendeu. Então, perdão não é sentimento como o amor, o ódio, a inveja, a cobiça, a luxúria, não. O perdão, ele não é um sentimento. Na verdade, nós declaramos o perdão. Nós anunciamos ao ofensor que ele está perdoado. O perdão em si é um ato declaratório. A partir do momento que eu declaro o perdão, que eu ofereço o perdão, eu estou exatamente, às vezes, contra os meus sentimentos. Minha vontade é de manter a raiva daquela pessoa, o orgulho vai me dizer não perdoa porque ele te ofendeu, enfim. Então o perdão não é sentimento, como amor e ódio, essas coisas. O perdão é uma certeza, é uma decisão, e você então declara aquele perdão, você oferece aquele perdão, e a partir do momento que você oferece aquele perdão e declara aquele perdão, aí aquela declaração real, sincera de perdão começa a mudar os sentimentos no seu coração. Mas primeiro você declara o perdão, só mais tarde que este sentimento vem acalentar o seu coração, vem te trazer sossego e paz à sua alma. Então, o perdão não é um sentimento, é uma declaração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É uma declaração. Na cruz, Jesus disse que os nossos pecados estavam perdoados. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois Ele diz, está consumado, a obra está consumada, o perdão está garantido. Então, Ele declarou o perdão dos nossos pecados. Mas perdão, então, não é sentimento, senão você vai sempre sentir ódio no seu coração. Por outro lado, perdoar não é esquecer. As pessoas falam, vou esquecer. Não esquece. Perdoar não é a mesma coisa que ficar tentando esquecer uma ofensa. Veja bem, Deus não se esquece dos nossos pecados. Quando a Bíblia fala assim, que Deus fala, dos teus pecados não te lembrarei mais, não é que Ele deu amnésia na cabeça de Deus, Ele esqueceu dos nossos pecados. Não. Ele vai dizer assim, eu não te cobro. Esquecer aqui no sentido de não te cobrar mais aquele pecado. Então, não é meramente dizer assim, eu vou tentar esquecer. Não, o tempo passa, as pessoas não esquecem quando eles não perdoam, não proclamam, não declaram este perdão. Então, nós devemos entender que não é esquecer e deixar lá para um final de acerto na vida. Não. Deus não vai se lembrar dos nossos pecados, no sentido que Ele não vai cobrar de nós os nossos pecados. Então, é bom nós lembrarmos que Deus, o seu amor é imensurável e Ele perdoa, apesar de não esquecer, Ele mantém longe de nós a culpa do nosso pecado. Então, perdoar não é a mesma coisa que esquecer, até porque você sempre vai olhar para aquela pessoa que se ofendeu, se você não a perdoou, e vai ficar lembrando daquela ofensa. E, em terceiro lugar, perdoar não é a mesma coisa que desculpar. Vou pedir desculpa e fica tudo certo. Não, nós não temos que simplesmente varrer o problema para debaixo do tapete. Perdoar não é pegar um problema e varrer para debaixo do tapete e dizer o seguinte, não, eu vou me esquecer, desculpa, como se tivesse um mero pedido de desculpa resolvesse o problema. Não, quando você pecar contra alguém, você não tem que pedir desculpa, você tem que pedir perdão.
eu pequei contra você, eu te ofendi, eu fui cruel nas minhas palavras, nas minhas ações, eu gostaria que você me perdoasse, eu estou arrependido, eu não quero mais cometer este ato contra a sua vida e eu quero que você me perdoe. Então, não é desculpar, é pedir perdão. Muitos hoje, me desculpa, não, é perdão. É assim que a gente trata a ofensa e é assim que nós devemos estabelecer a paz entre aqueles que se ofenderam e que precisa de arrependimento e que precisa de perdão. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto aqui, e eu quero falar um pouco sobre então o que é o perdão. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando sobre o perdão. O perdão é uma manifestação da graça de Deus e é o remédio que Deus deixou para nós curarmos feridas. Quando eu perdoo, eu tiro das minhas costas um ombro. Quando eu sou perdoado, eu tiro das minhas costas um fardo. Então, lembre disso, que o perdão é uma manifestação da graça de Deus. Então, perdoar, nós já vimos aqui, não é a mesma coisa que desculpar, não é a mesma coisa que esquecer, e não é a mesma coisa apenas de dizer eu não vou lembrar mais disso. Não. Então, o que é o perdão? Perdão é um ato de nossa vontade, envolve a nossa vontade. Embora não seja um sentimento, mas envolve a nossa vontade. É uma decisão de não pensar ou falar sobre algo que alguém te fez. Perdoar é você decidir no seu coração de que você não mais vai tratar como ofensa aquele problema que você teve com um irmão ou com uma irmã. Primeiro, nós devemos lembrar que Deus nos perdoou uma dívida muito maior. Aquela parábola que Jesus conta do credor incompassivo, que é perdoado de uma dívida enorme, não perdoa uma pequena dívida do seu conservo. Então, aquele senhor que lhe perdoaram a dívida grande, vendo que aquele servo não perdoava uma dívida menor de um companheiro de trabalho seu, ele manda prendê-lo e cobrar toda a dívida. Isso é para nos mostrar que devemos perdoar sempre. Por quê? Porque nós fomos perdoados de uma grande dívida. Deus, o nosso Pai Celeste, em Cristo, nos perdoa de uma dívida impagável, que ainda que você trabalhasse todos os dias da sua vida,
para pagar aquela dívida, você não pagaria? Deus te perdoou de uma dívida impagável, imensa, incalculável. É um pecador que ofendeu o santo. Então, isso nos mostra que se Deus nos perdoou uma dívida grande, agora nós precisamos de perdoar as pequenas dívidas nossas, uns com os outros. Porque aqui é quando um pecador ofende o outro pecador, a dívida é pequena. Mas quando o pecador ofende a Deus, que é santo, é uma dívida grande. E se fomos perdoados da dívida grande, devemos perdoar as dívidas pequenas, uns com os outros. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o princípio do perdão. Então é você decidir no seu coração, diante de Deus, é um ato de fé, é um ato de coragem, é um ato que revela o quebrantamento do Evangelho, que o seu coração foi redimido por Deus, porque você entende que você foi perdoado de uma dívida enorme e que agora você deve perdoar uma dívida menor. Então o perdão é um ato quando um pecador entende que é perdoado de uma dívida grande, agora deve perdoar a dívida menor do seu conservo. João está falando aqui, se confessarmos os nossos pecados, Deus em Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão é um ato, a purificação é um processo, é o processo da santificação. Eu quero dizer para você que às vezes você está aí sofrendo por falta de perdoar. E se você não perdoar, você vai continuar sofrendo e vai morrer e vai continuar sofrendo eternamente. O perdão, ele é uma manifestação da graça de Deus por nós. Só perdoa o semelhante aquele que foi redimido por Deus, perdoado por Deus. É a grande prova se eu sou um salvo, um remido do Senhor, é se eu perdoo. Porque esse é o grande teste da vida cristã. Se Deus nos perdoa uma dívida grande, por que não podemos perdoar a dívida pequena que temos uns com os outros? E é um processo. Não quer dizer que a partir do momento que você decidiu a perdoar, que de um dia para o outro você vai esquecer aquilo tudo. Não, é um processo de purificar de toda injustiça. É como aquela pessoa que está lavando um quarto. Ele vai jogando água, varrendo a sujeira, jogando água, varrendo a sujeira, até que aquele ambiente fique limpo, fique desejável, fique bom para se viver. Assim também é o ato de Deus que perdoa os nossos pecados e depois vai nos purificando de toda injustiça. E isso às vezes é doloroso, às vezes é um processo extremamente doloroso, mas vale a pena. O perdão traz ao nosso coração um bálsamo, o perdão traz ao nosso coração um refrigério, o perdão traz ao nosso coração a satisfação em Deus, porque nós nos satisfazemos em Deus, que nos perdoou primeiro. E como nos perdoou primeiro, nos deu agora a condição de perdoarmos uns aos outros. O coração redimido é um coração perdoador. Às vezes as pessoas não entendem quando nós falamos de perdão, porque fica somando o tamanho da ofensa. Mas você já pensou no tamanho da sua ofensa para com Deus e que Deus te perdoou? Eu acredito que não, senão não falaria uma loucura desta. Deus nos perdoou de uma ofensa grande e agora nós podemos perdoar uns aos outros. Conheço tantas famílias que alimentam no coração sentimento de culpa, rancor, ódio, anos e anos, por falta de perdoar, porque ele não quer se humilhar, de ter aquele momento de confronto, de humilhar diante do outro, dizer: olha, eu quero que você me perdoa, porque eu errei contra você. Aí você fala: mas pastor, e se a pessoa que me ofendeu nunca vier ao meu encontro para me pedir perdão? Deixa eu te falar uma coisa assustadora sobre o perdão. Quem que deve procurar a restauração? O ofensor ou o ofendido?
Você deve responder logo, é claro, quem ofendeu que deve procurar. Não, é o ofendido que deve procurar a restauração. Ah, você fala assim, aí não combina comigo, mas é o Evangelho. Um dia o homem transgrediu, desrespeitou a Deus e transgrediu, ofendeu a santidade de Deus. E quem foi em busca de reconciliação? Foi o homem que foi em busca de reconciliação com Deus ou foi Deus que foi em busca de reconciliação com o homem? Foi Deus que foi em busca de reconciliação com o homem. Mas quem era o ofendido, Deus ou o homem? Deus. O Evangelho é isto. O Evangelho é o ofensor que vai em busca, aliás, o ofendido, que vai em busca do ofensor para oferecer o perdão. Deus veio em Cristo até nós para nos oferecer o perdão pelos nossos pecados. É o ofendido que veio em busca do ofensor. Tanto que a Bíblia, Jesus ensina, se ao chegar no altar para colocar uma oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, depois vem e oferece a tua oferta. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, você é o ofendido e que vai atrás do ofensor. Olha, perdão é uma coisa complicada. Só Deus, é um mistério da graça de Deus. Porque só Deus em Cristo é que pode nos explicar a dimensão deste perdão. O ofensor veio, o ofendido veio em busca do ofensor para oferecer o perdão, para oferecer a reconciliação. Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Perdão é coisa maravilhosa. Limpa a alma, tira o sentimento de culpa, resolve o problema, cura a ferida. Então não basta um pedido de desculpa, não basta ficar tentando esquecer e também achar que o perdão é um sentimento. No dia que eu sentir o desejo, você nunca vai sentir desejo de perdoar, nem de buscar o perdão. Aquilo vai te incomodar, vai te corroer, mas não é um sentimento, é uma ação declaratória. Eu chego para a pessoa e digo, olha, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. Assim como Jesus me perdoou, assim também eu te perdoo. Este é o coração do Evangelho. Então guarde isso quando você for tratar de perdão. E depois, uma vez que você tomou essa decisão, aqueles sentimentos ruins vão afastando do seu coração. Porque o texto aqui diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão é um ato, a purificação é um processo. Lembre disto e não fique andando carregando o sentimento de culpa, raiva, ódio no seu coração. Perdoa. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, uma vida leve, uma vida longe desses pesos e sentimentos de culpas tão comuns nos nossos dias. Que Deus te abençoe e te perdoe e te dê graça, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para concluir este programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363.
Olha, nós chegamos ao momento final do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco nesta programação. Lembrando que esses dias nós comemoramos o dia da Escola Dominical. Terceiro domingo de setembro é o dia da Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical tem formado gerações. E eu quero convidar você a participar da nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, no templo aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados, ou então da Igreja Presbiteriana mais próxima da sua casa, tá bom? Nós vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Ó Deus de toda graça e misericórdia, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos ouvintes, telespectadores, pedimos a Tua bênção sobre cada um que nos acompanha neste momento, falando sobre o perdão. Deus, nós sabemos que o perdão é maravilhoso porque ele vem do Senhor, é uma graça que vem do céu e vem para resolver os conflitos da nossa alma. Obrigado porque o Senhor nos perdoou em Jesus Cristo e tirou de sobre nós a culpa eterna do pecado e nos deu uma nova vida, uma nova jornada, uma nova direção. Muito obrigado pelo teu cuidado conosco e estenda esta graça ao coração daqueles que nos acompanham agora, levando o perdão e o bálsamo do céu sobre a vida dos nossos ouvintes. Oramos no nome de Jesus, o nome que é santo. Amém. Olha, muito obrigado da sua companhia aqui na TV Grandourados. Fica o convite para estar na nossa escola dominical e no culto às 9 horas a escola dominical, às 19 horas o culto neste próximo domingo. E você é muito bem-vindo no nosso meio. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense.